Saudações, meu nome é Jorge Serrão e vai começando agora o último episódio da segunda temporada do Metrocast, o podcast que levanta as principais questões sobre transporte coletivo na região metropolitana de Curitiba e do Brasil. Uma pesquisa realizada pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a ANTU, mostrou que de 1993 a 2023, o transporte coletivo brasileiro perdeu 40% da sua produtividade. Chegou-se a esse resultado ao analisar o IPK, Índice de Passageiros por Quilômetro, que caiu de 2,52 para 1,53 em 30 anos. A pergunta que se faz é, o que isso significa efetivamente? O dado aponta que, de uma maneira global, houve baixo investimento em infraestrutura e políticas falhas de priorização do transporte público nas últimas décadas. Portanto, ao contrário do que deveria acontecer, os ônibus estão parados nos congestionamentos urbanos, junto com carros nas cidades de todo o Brasil. É o caos. E isso não é o ideal. O ideal é mobilidade. Esse problema é grave sob diversas perspectivas, porque tem redução da velocidade média do transporte, leva ao aumento do tempo de viagem, afeta o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de prestação de serviços de transportes e pressiona, no fim das contas, o custo da tarifa. Você, cidadão, a população, paga, no fim das contas, mais caro para andar no transporte coletivo em função disso, do sistema caótico. Ou seja, tem um círculo vicioso que precisa ser combatido na sua origem e o foco principal das medidas deveria estar na redução do tempo da viagem, que envolve investimento em obras públicas, priorização semafórica e também aumento da capilaridade do sistema, entre outros pontos. Nesse tema complexo e necessário para esse debate nas metrópoles brasileiras, nosso convidado de hoje será o empresário de transporte Ronaldo Bittencourt, responsável pela empresa Aviação Castelo Branco, que opera na região metropolitana de Curitiba. Bom te receber aqui, vai ser muito legal a nossa conversa hoje. Vamos falar desse ponto que é o gargalo, redução do tempo de viagem. Esse é sempre o mega desafio, né? Exatamente. Primeiro, é uma satisfação estar aqui junto com vocês. Você está se tornando um expert no sistema, já está acompanhando a gente na Metrocard. O que acontece hoje é a priorização do transporte individual. Há muito tempo vem se priorizando o transporte individual como um incentivo à indústria, a questão das indústrias automotivas. Existe uma certa pressão para que ocorra esse movimento. Mas a gente precisa entender o transporte coletivo como um direito social, que a política de mobilidade, desde 2012, já colocou o transporte coletivo nesse patamar. É um serviço público essencial. Essencial. Exatamente. E quando ele passa a ser essencial, as políticas têm que ser voltadas à priorização do público, do coletivo. Então, assim, precisa um pouquinho, não estou direcionando a nossa região, mas em nível nacional, um pouquinho mais de atenção a nosso setor para que a gente consiga restabelecer aquela crescente da utilização do transporte público. E quem ganha com isso não é só o passageiro, mas toda a cidade, toda a região. Então, é uma forma de vamos dizer assim, reduzir o caos urbano em relação a trânsito, a acidentes, a tudo que a gente acompanha nas grandes cidades que optaram por priorizar o transporte, né? Porque entra naquele ponto fundamental, né, Ronaldo? Você ter o prazer de se deslocar. Quantas vezes você sai de casa, já sai nervoso, pau da vida, pega o seu carro para dirigir, para encarar um baita do engarrafamento. Exato. E se você tivesse um outro modelo de transporte, se você priorizasse o transporte coletivo, em vez de você botar mais um carro ali para o engarrafamento. Exatamente. Né? Essa mentalidade é que precisa ser mais discutida. Exato. Sem você ferir
a questão individual. Todo mundo tem direito a ter o seu carro. É importante a gente respeitar o indivíduo e a individualidade. Exato. Mas tem aspectos, como é o caso do transporte coletivo, em que você tem ganhos reais quando você tem a pessoa fazendo realmente, curtindo ser transportada sem se desgastar. É muito melhor. Eu digo isso, que eu faço isso. Eu não pego carro e moto, eu evito ao máximo hoje. Eu tenho como regra, até porque eu moro em São Paulo. Então, vale como um grande teste. E a minha experiência de desgaste é infinitamente menor. O transporte coletivo é muito mais interessante, muito mais prazeroso e eficiente. E a gente tem que tentar divulgar essa mentalidade. Exatamente. E a gente acha que tem que aproveitar essa nova geração que tem uma visão um pouquinho mais coletiva, até da utilização do veículo. Eles já não estão mais querendo ter o carro. Então, assim, vamos trabalhar para que eles tenham uma frequência de transporte, eles tenham uma velocidade, tenham um transporte eficiente. Para quê? Porque cada vez menos eles pensem aquela vontade que eu acho que a geração nossa tinha, eu quero fazer 18 para tirar a carteira, para poder ter o carro, para ter a minha individualidade. Não, hoje vamos pensar em coletivo. Hoje, se a gente tiver um transporte eficiente, em alguns pontos que a gente vai entrar aqui, é um transporte que não enfrente congestionamentos, que ganhe tempo, que a pessoa saia da sua casa, ela saiba que ela vai chegar ao seu destino dentro de um determinado tempo, sem as intempéries do trânsito normal, com certeza a gente volta a trazer os passageiros, a ser atrativo e beneficiar assim toda a população. Fazer a diferença total. Hoje, o país conta hoje com 4,8 quilômetros de faixas exclusivas, corredores e BRTs em operação, conforme a ANTU. 4,8 mil quilômetros. É uma faixa bastante interessante. Agora, quais critérios, na sua avaliação, devem orientar a implantação dessas faixas exclusivas? De que forma que elas têm que ser implantadas para elas também não serem um atrapalhador ou um enfeiamento da cidade, do espaço urbano? Olha, quando você olha um número de 4.900 quilômetros de faixas exclusivas para o transporte coletivo, aparentemente parece ser um número razoável. Mas você pense que só a região metropolitana de Curitiba tem 5.800 quilômetros de linhas. De linhas. Então, o número de faixas exclusivas no Brasil é menor do que a linha operada só na região metropolitana de Curitiba. Então, é muito pouco. Se você colocar só na região metropolitana, de 5.800, nós temos 64 quilômetros de faixa exclusiva. Dá aproximadamente 1,2%. Uhum. É muito pouco. Irrisório, percentualmente falando. Então, se você fala em 4.900, é bastante faixa, já estamos no caminho, estamos começando. É um início. Mas, assim, em Curitiba, em região metropolitana, você tem 1% praticamente. Então, assim, acho que o primeiro critério é entender que nós temos uma baita oportunidade aqui e de forma imediata para aumentar o tempo, ou diminuir ou reduzir o tempo de viagem e melhorar essa condição de tempo de deslocamento do nosso você melhora passageiro. o tempo de prazer, né? Que o cara não fica PT da vida em ter que perder tempo no trânsito, né? Sim. Ninguém merece. Então, assim, acho que os critérios principais são a demanda de um determinado ponto A ao ponto B, quantos passageiros você transporta desse ponto, quantos coletivos passam ali e o quanto esse transporte perde de tempo quando está dividindo faixas de uso misto, concorrendo com os automóveis, com moto, com caminhões em alguns casos, que é o caso de quando pega eixos de BR. Então, assim, você faz essa ponderação e analisa o que você pode trazer de benefício para o usuário. Lógico que, além disso, você tem que fazer a análise de viabilidade física daquela avenida. Se comporta uma faixa exclusiva. Que não vai atrapalhar o resto Exatamente, do trânsito. Assim, você tem que trazer um benefício, mas também você não pode comprimir demais a utilização do carro do particular, porque às vezes não é uma opção dele, a pessoa precisa estar com o seu carro. Sim, tem que ter tudo um equilíbrio. Exatamente, é um equilíbrio. Mas você faz essa análise. Em sendo possível fazer uma faixa exclusiva, é a solução mais fácil, rápida e imediata. Porque uma faixa exclusiva é tinta no asfalto, sinalização e um controle do poder público de que aquilo será destinado somente ao transporte coletivo. E o tempo que se ganha é gigantesco.
né? É fenomenal. Se for 5, vamos pensar assim, 5% de ganho de tempo, às vezes a pessoa fica mais de horas dentro do Sim. veículo. Se ele ganhar 5%, é muito tempo para aquela pessoa. Muito. E o tempo dela é precioso. É mais tempo que ela tem com a família, mais tempo que ela tem para o lazer, é mais tempo para desenvolver outras atividades. Ela chega melhor no trabalho, desenvolve melhor. Em questão de estudo, de aprendizado, ou às vezes uma questão de saúde, ela chega mais rápido. Então, assim, é um ganho que não é só o impacto do tempo direto na passagem do usuário, mas é um ganho que a gente vai... Uma outra dúvida que a gente vê aí as cidades é a questão do semáforo. Por que essa prioridade semafórica é tão limitada em corredores estruturais como a gente vê hoje, né? Tem aí o caso da linha verde. Como é que isso poderia ser, na verdade, superado? Como é que a gente poderia avançar nessas questões na hora de fazer esse tipo de planejamento? Olha, grandes centros, não só os grandes centros, mas todo o transporte coletivo tem que estar em constante atualização. As tecnologias vêm para colaborar com isso. Assim, hoje você tem uma tecnologia embarcada, você pode ter GPS, você pode ter a própria telemetria. Algumas cidades estão utilizando até a inteligência artificial, está em desenvolvimento, que pode vir a ajudar no futuro. Mas assim, além de você investir no próprio equipamento ônibus, existe toda uma infraestrutura que você tem que investir. Urbana. Você põe uma sincronização de semáforos. Se você colocar somente no transporte, dentro do veículo, do nosso instrumento de trabalho, a ferramenta de trabalho, não vai adiantar muito se toda a cadeia de semáforos não tiver adaptada e tiver modernizada para que ocorra sempre o sinal verde ou que a priorização do transporte ocorra. Além disso, você pode chegar em alguns trechos em que há cruzamentos de vias de fluxo, de alto fluxo, que você vai criar uma certa concorrência de prioridade. Uhum. Você tem um ônibus vindo de um sentido e um outro ônibus do outro sentido. Como que você vai fazer essa prioridade? Aí, como que se resolve? Aí precisa de infraestruturas, de obras de maior vulto. Sim. Fazer trincheiras, fazer as alças de acesso individual para o transporte coletivo. Até para reduzir o risco de acidente. Exatamente. E facilitar a mobilidade, a velocidade do deslocamento. Exatamente. Né? Então, assim, para se resolver a questão que funcione 100%, é necessário outros tipos de investimento. Alguns viadutos não se fazem necessários, por exemplo, viadutos em cruzamentos que são de linhas de canaletas exclusivas. Às vezes você vai fazer um viaduto exclusivo para o ônibus e vai dar um fluxo para os veículos muito melhor. Então você vai resolver várias coisas com algumas pequenas obras, eu digo, grande vulto, mas pequenas interferências no trânsito ali. E entendendo a realidade, né? Avaliar esse viaduto é necessário, então vale a pena fazer. Pode ser que ele não seja, pode ser que aquela linha ali, as linhas que passam ali não exijam esse viaduto. Aí você pode até perder o tempinho ali no semáforo, né? Exatamente. Mas cada caso é um caso, tem que ser tudo estudado. Tudo estudado. Cuidadosamente. Até porque, assim, exige-se uma consciência da população. Você tem que demonstrar para a população de que o transporte público, sendo prioridade, ele não beneficia somente quem está dentro do ônibus, mas toda a estrutura, né? Toda a logística, a mobilidade urbana da cidade. Então, até aquela pessoa que está ali parada no sinaleiro esperando o ônibus passar, ela pode estar sendo beneficiada, porque quem está dentro do ônibus pode ser um funcionário dela, pode ser ganhando tempo. Alguém que ela, dentro da cadeia produtiva dela, esteja ali para resolver uma situação para ela. E aquilo sendo obedecido está gerando segurança, está gerando risco. Você não está fazendo um cruzamento que pode ser perigoso. Exatamente. Né? Não fica subjetivo. Exato. Então, o benefício é para todos. Vamos lá. Em que situação que a gente pode falar que as chamadas obras de arte, como são entendidas na engenharia, os viadutos ou trincheiras, são mais eficazes para garantir aí a fluidez de transporte coletivo? Eu acho que nesse sentido, você pegar grandes cidades, elas têm malhas viárias muito densas. E elas necessariamente se cruzam, não tem como não se cruzarem. E nesse sentido, elas ocasionam vários congestionamentos quando elas têm a travessia por semáforo, congestionamento
é certo, não tem em cidades... Alguém vai parar para o outro seguir, não tem jeito. Cidades como São Paulo, praticamente é o dia inteiro com o trânsito. Curitiba tem pontos que são os gargalos, mas tem alguns que também são todo o dia que ocorre esse congestionamento. Então, assim, esses eixos principais ou de alta demanda precisam ter essas intervenções. Então, tem que se estudar viadutos ou trincheiras para que flua o tráfego, não só dos ônibus, mas de todos os automóveis também, e que possibilite um ganho de velocidade, diminuindo o tempo de Hoje, na operação atual aqui na região metropolitana, o que na sua visão tinha que ser aí, receber uma atenção urgente para resolver esse gargalo? Olha, hoje, assim, nós tínhamos um grande caso, que eu acho que é muito conhecido aqui, que é o Trevo do Atuba. Teve uma obra que ocorreu ali que beneficiou muito o transporte coletivo. É imensurável o que teve de ganho. Eu acho que não temos um estudo real ainda o quanto que isso... E para toda a questão da mobilidade na região ali na saída de São Paulo, que liga Curitiba à região metropolitana, Colombo e Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Pinhais. Ali foi um grande exemplo, mas ao longo da mesma linha verde, ainda a gente tem alguns pontos que precisam de atenção. Próximo ao próprio Trevo do Atuba, tem a interseção ali da linha verde com a Fagundes Varela. É um local que a gente precisa de uma atenção. Para o ônibus, resolve-se. Por quê? Porque ele tem a canaleta exclusiva e tem a prioridade de semafórica. Ele resolveu, mas para a questão de fluxo ainda precisa de uma melhoria. Tem obras na própria linha verde que estão sendo executadas e ainda tem bastante coisa ali que dá para melhorar. E alguns outros pontos aí que merecem alguns estudos para que a gente tenha uma fluidez melhor aí e consiga resolver as situações pontualmente, né? Em relação ao sistema de alta e baixa demanda, como é que você pode reduzir o tempo total do deslocamento? Quais são os estudos hoje já feitos? O que pode e deve ser implementado para melhorar ainda mais essa mobilidade? Vamos pensar que a baixa e média demanda seriam os alimentadores e a alta demanda seriam os corredores, os BRTs. Um exemplo prático para o pessoal entender. O que precisa para ganhar tempo? Primeiro, a integração. Fazer uma integração entre esses sistemas. Segundo, obras de infraestrutura. Melhorar a questão de transbordo, fazer um transbordo facilitado, seja ele em plataforma, seja ele em algum microterminal, alguma coisa nesse sentido. O que faz ganhar tempo? Do deslocamento da pessoa saindo da sua casa até seu destino final. Capilaridade do sistema. Aumentar a capilaridade. É levar o transporte coletivo aonde o passageiro está, não só onde existe a demanda. Isso. É fazer que a linha de ônibus crie uma demanda. Não ao contrário, não a demanda criar uma linha. Então, assim, efetivamente elevar o transporte coletivo ao nível de serviço público essencial. Levar ele aonde hoje não tem o transporte. Para quê? Para que haja uma inclusão social, para que aquela pessoa reduza o tempo de deslocamento a pé entre a casa dela ou o serviço dela, ou onde quer que ela esteja, até o ponto de ônibus mais próximo. Então, isso, a capilaridade, a frequência, ter ônibus com uma frequência interessante, a sincronização entre esses ônibus, alimentadores, circulares, de bairro, com o sistema de transporte, BRT, os eixos principais até os destinos finais, faz com que a pessoa ganhe tempo. Não só o tempo dentro do próprio veículo, mas o tempo do deslocamento total. E a tecnologia hoje permite que você tenha toda essa gestão, né? Esse que é o ponto mais interessante. Com certeza. Você tem só que chegar, planejar e a tecnologia vai fazer a gestão legal disso aí. Exatamente. Hoje a tecnologia nos ajuda muito. Ele capta muitos dados em tempo real praticamente. A gente pode compilar esses dados, fazer um sincronismo entre linhas, a pessoa sair... Você pensa que a telemetria é só na Fórmula 1? Né? Não, a gente está acompanhando aí toda essa evolução tecnológica. A Metrocard, junto com as empresas operadoras hoje, investem nisso, tem bastante coisa que ajuda. Então, você cria centros de controle operacional
pode ser ele das próprias empresas, como a Metrocard faz, ou do próprio órgão gestor, que fazem o sincronismo entre as linhas. Faz uma pessoa sair hoje de Campina Grande do Sul, onde ele precise ir para outra cidade, ele sincronizar, que ele chegue num ponto de ônibus de integração e o outro ônibus esteja ali para levar ele. Isso, e que ele tenha essa previsibilidade. Ele saiba, eu vou demorar tantos minutos daqui a ali e vou chegar lá no meu destino no tempo previsto. Que traga confiança para ele, que ele vai usar o transporte coletivo, ele vai sair da casa dele num horário determinado e ele vai chegar no trabalho dele ou no destino que seja, naquele horário que ele precisa estar no local. Porque isso traz confiança e segurança para a pessoa. Exatamente. Porque a pessoa está vivendo com aquela faca no peito da pressa, é a desgraça. Exatamente. Né? Fora que a falta de informação traz uma ansiedade muito grande. Né? Faz, com certeza. Então, a pessoa que não tem a informação correta, ela ficar num ponto não sabendo se o ônibus vai passar ou não vai passar, se vai vir algum ônibus para levar ele até o destino, causa um desconforto muito grande. Né? E acaba estressando a pessoa no dia inteiro dela ali. Então, de que forma que essa capilaridade do sistema ela pode encurtar essa questão do tempo e otimizar o tempo do passageiro no transporte coletivo? Veja, você levando o ônibus aonde o povo está, aonde aquele mais distante está, você já encurta o tempo dele de viagem. Isso. Você vai levar o ônibus ali a 100 metros da casa, a 200 metros, não a 2, 3 Ele tem que andar o mínimo até o ponto do ônibus. Exatamente. A ideia é essa, né? Essa é uma premissa. Segundo ponto, a capilaridade evita deslocamento negativo. Às vezes o ônibus até passa na frente da porta de um passageiro, só que ele tem que fazer um trajeto negativo e até assim, para ir do ponto C ao D, ele tem que voltar para o ponto A. Não, aí não dá, retrocede, perdeu o tempo, né? Exatamente, e isso ocorre bastante por uma questão hoje financeira, talvez, mas assim, a capilaridade traz esse benefício. Não só em questão negativa, mas também você criando algumas integrações dentro você tendo uma capilaridade grande, você faz integrações de meio de percurso. Não necessariamente ele tem que ir até um ponto final ou um terminal de integração para ele pegar outro ônibus que passa no meio do trajeto dele, que o leve antes para o destino final. Então o segredo é o quê? Criar microterminais, a questão das linhas circulares, isso ajuda? Ajuda. Um transporte melhor dentro do bairro para a pessoa, como você explicou, para não ficar longe da minha casa até o ponto do ônibus, tem uma opção integrativa, para não ter que andar tanto, ou ter que andar para trás para depois ir para frente, né? Então, assim, a gente tem que enxergar um sistema como um todo, mas dentro do sistema, microsistemas, vamos pensar assim, numa região metropolitana. Algumas cidades terem uns terminais. Isso é que talvez falte, né? Hoje. Uma discussão ou um planejamento melhor em relação a isso? Precisamos entender, vamos dizer assim, Curitiba e região metropolitana, assim como São Paulo e a grande São Paulo, tem que pensar como um sistema só. Para beneficiar a população, cumprir a função social, senão não digo nem só financeiro, porque praticamente você pensa, você ganha eficiência pensando em o financeiro acaba sendo consequência. Exatamente. Se o planejamento é bom, é consequência. Exato. Se o planejamento é ruim, o financeiro é o caos. Se você dividir, cada um faz o seu, você tem que criar microsistemas com custos que você dividiria se fosse um sistema como um todo. Então, assim, você pensar que a responsabilidade do sistema urbano, municipal, é exclusivamente do município e esquecer que 70%, 80% do pessoal vem para o grande centro ou vai para uma outra cidade, você está limitando o acesso a um sistema de transporte eficiente ou encarecendo. Você pode até dar o acesso, mas você vai acabar encarecendo isso para o usuário ou para o próprio ente público. O que a Metrocar hoje tem que seja um atrativo para o passageiro de informação em tempo real, que ajude ele a saber o tempo de deslocamento, que mostre para ele o quão realmente é vantajoso ele utilizar o transporte coletivo? Olha, hoje o sistema que a Metrocard usa, ela tem aplicativo, o sistema de telemetria traz muita informação. Então, assim, ele possibilita as integrações temporais, que é a pessoa sair
de um ônibus e entrar em outro. Ele consegue planejar isso hoje pelo aplicativo. Exatamente. Ele sabe quais são as linhas aonde passam. Essa informação na mão traz aquilo que a gente conversou. Traz uma segurança. Segurança traz um conforto. total, E você saber que você vai esperar 15 minutos, você sabe que são 15 minutos. Se você chegar ali e esperar 5 minutos sem a informação na mão, vai te criando um desconforto. Sim. Então, assim, o acesso à informação dá uma percepção. E se porventura aquele prazo não foi cumprido, a pessoa ali sabe, houve algum problema. Exatamente. Pode ter essa informação. E isso acontece. Sim, porque assim, o mundo ideal seria termos faixas exclusivas, Sim. termos viadutos, temos a prioridade do transporte coletivo, mas, infelizmente, a gente tem as intempéries do trânsito. Mas essa rotina da organização cria o contrário, o cara ganha previsibilidade, ele sabe que pode contar com aquela informação. Né? E a previsibilidade traz segurança, traz confiabilidade, faz o transporte voltar a ser atrativo. Porque a partir do momento que ele tem essa segurança, ele vai deixar o carro dele, porque ele vai fazer conta, ele sabe que vai ser um custo mais barato, vai deixar o carro dele para o final de semana para fazer... Não tem que dirigir, você vai usar o carro para passear, para viajar, para coisa mais família. Interessante. Exatamente. Para o carro. Exato. Né? E o transporte sendo eficiente, tendo essa informação, sendo seguro, sendo rápido, não há sentido de não usá-lo, né? Não tem. Como é que você pode medir o impacto dessas intervenções físicas e tecnológicas na redução do tempo de viagem? Assim, eu acredito que mensurar o impacto, os benefícios da redução do tempo de viagem é muito difícil, porque são muitos. A gente já falou aqui, o impacto direto no usuário é menos tempo dentro do ônibus. Menos ansiedade. Menos ansiedade. Mais tempo com a família. Mais produtividade no trabalho. Melhor desenvolvimento na questão do estudo, quando se trata de estudantes. A pessoa não chega já estressada. Hoje existe o sentimento de que andar de ônibus é obrigação. Então, a gente tem que reverter isso. Dar o transporte público como uma ferramenta de inclusão, uma ferramenta de benefício para a população. Você tira a questão do passageiro, você começa a olhar os benefícios para uma cidade que tem o transporte público priorizado. A partir do momento que a pessoa deixa o carro e vai para o transporte público, você tem menos trânsito. Aquela situação do trânsito caótico da cidade vai reduzindo. Aquela paz no trânsito volta a ser a visão dos outros. Tem pessoas que chegam de grandes centros, chegam em Curitiba. A gente entende Curitiba como tem muita coisa para melhorar, mas vem pessoas de fora. Quem vem de fora tem uma impressão ótima. Legal exatamente. Isso aqui, então, anda, né? Isso traz desenvolvimento econômico. Eu mesmo tenho essa impressão. Exato. Você traz desenvolvimento econômico para a cidade. Você atrai investidor, você atrai famílias para... Turismo. Turismo. A pessoa, hoje, Curitiba, as linhas, os vermelhões, hoje são uma atratividade turística. Tem gente que quer vir para andar no ônibus. Então, assim, não só isso, mas os benefícios são além. Você diminui o risco de acidentes. Você diminuindo o risco de acidentes, você diminui custo com isso, porque o custo é altíssimo de acidente. Consumo de combustível, a partir do momento que você traz um transporte que desenvolve uma velocidade média maior, você reduz o custo de combustível. Isso reverte lá na frente, a longo prazo, em função do próprio usuário, do poder público. Aqui em Curitiba, vocês tiveram a inauguração do Trevo do Atuba. Isso foi um impacto positivo aqui? Isso foi uma obra importante para essa mobilidade? Ali eu posso falar com experiência, porque é a região onde eu atuo. O Trevo do Atuba sempre foi um grande problema, sabe? Então, assim, houve uma disposição dos governantes em realizá-lo. Tivemos as obras, durante as obras tivemos grandes problemas, mas não tem jeito, tem que fazer, tem que enfrentar isso. Mas ali uma média de 70 mil veículos por dia foram impactados. O transporte coletivo ganhou uma velocidade muito grande. No mínimo, se reduziu drasticamente o número de atrasos. Tinham linhas que, em determinados momentos de retorno para... Vamos dizer, a pessoa está saindo do seu trabalho, sai do centro de Curitiba para ir para uma cidade que demora em torno de 1 hora, 1h10 o deslocamento. Às vezes demorava 1h50. Nossa!
Então, o impacto... A viagem, né? Exatamente. O que gera? Gera um desconforto, gera reclamação. Muitas vezes reclamações que nós não temos como agir. É uma questão de E horrível, aquela noção de perder tempo, né? Aquela Exatamente. frase do Machado de Assis, matamos o tempo nos enterra. Ninguém aguenta Você isso, não. coloca 50 minutos por dia na vida de uma pessoa, louco. quanto ela perde de vida. Que ela podia estar fazendo outras coisas muito Exatamente. mais interessantes. Os desvios que faziam ali eram longos, embora não fico preso no trânsito, mas eu perco o mesmo tempo fazendo desvio, sabe? Então, assim, foi uma obra de grande impacto que o governo se sensibilizou. Então, são obras desse tipo que têm que ser pensadas e priorizadas? Exatamente. Vamos trabalhar o transporte exatamente como prioridade, como um direito social. A própria legislação, a oportunidade está aí. Nós temos elementos para trabalhar ele. Então, assim, o transporte coletivo sendo prioridade, todo mundo ganha. Não é o empresário que ganha porque o ônibus não vai ficar parado, não é só o usuário que ganha com o tempo, é toda a cidade, a todos os motoristas de outros veículos também ganham com isso. Legal. Ronaldo Bittencourt, na sua visão, qual deveria ser a ação prioritária para a gente poder reduzir o tempo de viagem na região metropolitana de Curitiba? Olha, eu acho que hoje, o que acontece? Hoje nós temos um transporte, vamos dizer assim, desenhado para o que nós temos de demanda. Eu acho que o transporte ele necessita de uma disposição de investimentos de longo prazo. Entender que os investimentos trazem um retorno a um longo prazo. E nisso a gente tem que aumentar a capilaridade. Atender aonde não tem o transporte hoje, mas existem pessoas que precisam do transporte, que precisam daquele direito de ir e vir. Você vai buscar essa pessoa, que vai reduzir o tempo de viagem dela. Então, é capilaridade e frequência. Eu acho que isso a gente precisa aumentar para você tornar atrativo e dar uma redução grande no tempo de viagem. A partir do momento que você tem uma frequência grande, eu não preciso sair de casa meia hora antes, porque eu só tenho um ônibus a cada 1 hora. Então, assim, você tendo uma frequência melhor, você reduz o tempo de deslocamento das pessoas também. A saideira para a gente fechar o nosso episódio de hoje. Qual é a mensagem que você deixa de que vale a pena, que vem melhoria? Qual é a novidade que está vindo por aí e que vale a pena as pessoas ficarem atentas? Eu acredito que a gente, depois do próprio Covid, tivemos uma visão diferente de transporte coletivo. Abriu um pouco os olhos das regiões, dos municípios, do governo, de que a gente precisa de uma atenção no transporte coletivo. Não sei se diretamente pelo Covid ou alguma outra coisa que movimentou isso. O que a gente precisa é realmente tratar o transporte público como um serviço essencial. Eu estou sendo repetitivo, mas eu acredito que... Não, isso é super importante. Isso é o foco principal. É entender a necessidade da população, o governo ter disposição para isso e contar com bons operadores. Isso, fundamental. Então, assim, você tendo esses 3 pilares, tem tudo para que o transporte seja atrativo, sustentável e eficiente. E, da nossa parte, a população pode ter certeza que os operadores que aí estão são experientes, são operadores sérios e que querem desenvolver um trabalho e estar sempre atualizado em relação a tecnologias e aquilo que tiver para melhoria do transporte. Desmistificar que o operador só quer trabalhar onde tem o passageiro. Onde dá lucro e onde só tem passageiro. Desmistificar isso. Porque o operador ele quer manter um serviço eficiente para que o negócio dele também perpetue. Então, e o ganho de escala ele é obtido pelo planejamento. Exatamente. Né? Então, você tem pouco aqui, mas tu tem muito aqui, no final equilibra a conta. Exatamente. Então, a mensagem é essa, é que a gente consiga essa integração e essa conversa entre operador, gestor público e o transportado, que a gente vai superar todas as dificuldades e caminhar sempre numa questão de tornar atrativo, sustentável e eficiente o nosso transporte. Muito bem.
E assim nós encerramos o último episódio da nossa segunda temporada do Metrocast, sempre para levar para vocês discussões relevantes sobre transporte coletivo na região metropolitana de Curitiba. Muito legal, nossa conversa de hoje foi com o empresário de transporte Ronaldo Bittencourt, da Viação Castelo Branco. Eu espero você no nosso próximo programa, nossa próxima temporada. É sempre um prazer trazer discussão que valha a pena para melhorar a sua vida. É esse o nosso papel, é essa a nossa missão. Até nosso próximo programa. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e nosso próximo encontro promete. Aguarde.